Curso de Programação em Linguagens, aula 60. Agora nós vamos desenhar curvas com o mouse, correto? Então, vejamos primeiro o efeito para vocês, compreenderem depois o modelo. Ó, nenhuma linha, entrei na região. Olha, vejam só. Então, vamos tecer alguns detalhes. Primeiro, esse campo edit aqui é um campo de controle, é um componente, então ele está por cima. Em HTML você diria que está com um z-index maior do que a área base, né? Ele está acima do nível do plano, tá? Esse plano todo é um contexto daqueles que vocês viram, HDC, tá? É um contexto gráfico. Então vejam, estou desenhando a linha aqui, ó. Como que eu fiz isso? Vejam, ele não passa dos limites, tá? Tá certo? Não passa. E nem entra no campo cabeçalho, tá vendo? Não ultrapassa aquilo ali. É muito bem feito. Já os campos de label e static, ele desenha por cima. Eles estão no mesmo plano, tá? Mesma coisa com o hello que é feito com text out. Text out é feito com letras desenhadas com pontos, com pixels. Tá certo? Então, ao mesmo tempo, estou mostrando aqui, ó. Nesses contadores, estou mostrando a posição do cursor. Tá certo? Então, agora, vamos ver no fonte como foi feito isso. Foi feita pouca alteração, porque eu gosto de dar os códigos em progressão lenta para vocês perceberem o que foi feito para vocês aprenderem. Vou fechar aqui. Então, vamos frisar os pontos que fazem para a gente, estabelecem um contexto gráfico, né? O que já foi colocado em código, e explicar as partes novas, tá? Então, partes velhas. Paint struct, variável PS aqui. Variável HDC, do tipo HDC, contexto gráfico, tá? HInstance é uma instância gráfica também. Um outro tipo HDC aqui, ó, HDC static, né? Vem do tipo WParam para desenhos ou para letras, né? Pouco importa. Depois as outras variáveis vocês já tinham visto e tal. Bem, essas três aqui são novas, tá? É o popular RGB, vermelho, azul e verde, vejam. E aqui um comando que vocês veem também em estilos de HTML. Vou sempre usar HTML como referência, porque a maior parte das pessoas já mexeu com HTML, faz páginas, ou pode abrir páginas no navegador, então fica melhor para elas se compreenderem, tá? E também para quem estiver estudando C aqui, se interessar por HTML pela web, né? Poder ter uma familiaridade. Então, o RGB é sempre definido a cor, né? Com o número de 0 a 255. A primeira casa é do red, vermelho, a segunda do green, que é o verde, e a terceira do blue, que é o azul. Então, red é com 255 na primeira casa, o blue é com 255 na última casa, e o green é na casa do meio. Destacando que green é a cor que, quanto maior o valor, mais ela clareia as outras cores, tá? Bem, então no Mouse Move nós já tínhamos mostrado, né? Estabelece um contexto gráfico e libera ele aqui embaixo, tá certo? Vocês viram isso em Paint, um HDC igual a um Begin Paint, tá? Esse handle é o próprio handle da aplicação e aqui o PS, né? E um End Paint. Vocês estão vendo então que pode ser feito de outra forma aqui, ó,
tá? Então ainda vou indentar isso daqui para vocês perceberem quem está dentro de quem, tá? Aqui abrindo o contexto, aqui fechando. A indentação só para clarear, tá? A visão de vocês. Bem, a posição X, como nós destacamos no exemplo anterior, na aula anterior, é o low word de L param e o Y é o high word de L param. Tá certo? Imprimimos a posição dos pontos naqueles campos e tal. A diferença agora é este 7 pixels. Objetivando contexto gráfico, estão vendo a estrutura quaternária de novo? Objetivando o X, o Y e uma cor. Tá certo? Bem parecido aqui com esse tipo de estrutura, ó. Tá certo? Então, sempre aqui tem um contexto, ou é o handle, né, da aplicação, vejam. Ou então são parâmetros, x e y, e etc e tal, tá? Bem, e esse send message aqui é para colocar os contadores lá no campo. E damos o mesmo text out também para colocar os contadores lá na posição. Tá certo? Mas este daqui, 7 pixels, é que faz a instrução. Tá certo? Mas existe um problema lógico aí. Onde teria que estar esse 7 pixels? Em qual mensagem? Mouse Move só tem que ser responsável por pegar a posição e talvez até imprimir na tela. Mas o 7 pixels faz parte de quê? De pintar a tela. Então ele deveria estar aqui. E nós deveríamos enviar uma mensagem aqui do tipo WM Paint, o programinha ficaria correto em termos estruturais, em termos lógicos, em termos protocolares do Windows, tá? Na linguagem C. Tá certo? Então, nós teríamos que cuidar disso. O correto seria 7 pixels aqui embaixo. Tá certo? E não termos contexto gráfico aqui em Mouse Move. Tá bom? Estão concordando aí? Então, o efeito do programa, vocês já viram, né? Vamos executar aqui, que é tracejar. Agora, quanto mais devagar vocês tracejarem, melhor, tá? Agora, depois vocês vão ver os brushes, as brochas, a grossura de pincel, em que para cada ponto, tá? Ele colore 8 pontos ao redor, tá certo? Um em cima, um embaixo, um à esquerda, um à direita. Outro à esquerda em cima, outro à direita em cima, outro à direita embaixo e outro à esquerda embaixo. Total, 9 pontos. Quanto mais você engrossa a pena do pincel, tá? Então, mais ponto, mais grossa será a linha. Nós faremos isso, né, em algum projeto ou em alguma oportunidade certa aqui no curso. Tá bom? Então, vamos ver mais um pouco aqui da estrutura. Bem, nós fizemos a mudança aqui, deixamos os comandos anteriores comentados, para vocês terem noção do que foi alterado, né? Em Mouse Move deixamos apenas a responsabilidade procedural dele. Pegar X, pegar Y, tá certo? Compor a mensagem, enviar a mensagem lá para o campo de static, né, para mostrar, e agora responsabilizar o Paint. Estamos mandando uma mensagem, ó, send message, ele vai realimentar, ele vai entrar por aqui de novo pelo window proc e alimentar o window proc de parâmetros e penetrar novamente na estrutura aqui no ouvidor de mensagens
WM Paint. Com que? Com X e Y. X no W param, nós demos um cast aqui, nós convertemos a variável, né? Garantimos o tipo dela, ideal, né? E aqui no Y, o L param. Tudo beleza, tá? Setamos o texto da cor, a cor do texto, né? Demos o text out lá na saudação. E aqui a responsabilidade do Paint, os 7 pixels, tá? Beleza? Com blue color. E agora, né, o que nós fizemos? Se antes, para a gente desenhar a linha, nós tínhamos um contexto com begin paint e end paint, agora nós fizemos com HDC get DC e release DC, porque senão ele não desenha a linha. Mas vejam o efeito, vejam que coisa engraçada. Agora o estático aparece só quando a gente provoca, como vocês verem em outros exemplos, provoca a tela, ou seja, fazendo com que ela tenha a necessidade de dar um pente em toda a área, tá? Então, a linha é desenhada normalmente, tá? Mas nós tivemos que passar os color para fora. Por quê? Senão, na próxima reentrada, se o color estivesse aqui em Mouse Move, ele não detectaria em WM Paint. E em Paint, a gente deve se preocupar apenas com as instruções de desenho, tá certo? Esse aqui é o correto, porque senão fica aquela confusão. Em lugar que tem que fazer cálculo, né, tem instrução também para pintar, né? Não é isso que a gente espera. Mas reparem que estes campos criados, tá? Vejam só. Quando a gente entra na tela, é que o campo static 1 é ativado. O outro está aqui, ó. Não apareceu. Este aqui também, a posição dele está reservada. Estão vendo que a linha não desenha aqui? Ó. Eu vou rabiscar bastante aqui em volta, ó. Vocês vão perceber, o espaço está reservado, ó. Ele acaba aqui, ó. Tá vendo aqui? Estão percebendo que tem um retângulo reservado aqui? Ó. Eu vou pintando em volta e vocês vão vendo. Por que que os dois não apareceram? Os campos de edição e o campo static não apareceram logo de cara. Por quê? Porque o WPaint também precisa, né, do contexto Begin Paint e End Paint. Então, eu vou mover aqui para cima. Tá certo? Aqui, para guardar a posição. Tá certo? Bem, então agora a última parte aqui da nossa manutenção. Descomentamos a parte do Begin Paint e End Paint do WM Paint, para vocês perceberem a função deles. Vocês se lembram que não estava aparecendo aqueles controles aqui produzidos? Pois bem, agora eles aparecem. Vocês entenderam então os dois tipos de contexto do Paint? Olha aqui. Continua funcionando o nosso traço. Tá certo? Tudo beleza. Qual é a explicação para isso? O WM Paint tem dois momentos. É pintar toda a área, tá certo? A cada vez dá um refresh em toda a área do nosso formulário ou do nosso contexto de janela para que apareçam os controles, tá certo? Ele dá um refresh, porque se você diminuir a tela, ele também tem que diminuir esses controles. Então, toda hora ele pinta. Você se lembra do nosso log? Quantas vezes ele passava pelo WM Paint? Tá? O Create é feito uma vez só, é reservado o espaço de pixels. Mas quem se encarrega do refresh dos pixels é WM Paint. Então, este pedacinho aqui, Begin Paint e End Paint,
se responsabiliza pela pintura dos controles, tá? Claro que nós não vamos fazer espaços de pintura, né, com controle no meio, mas eu estou explicando para vocês, né, as diferenças. Este outro contexto com get DC e release DC é para quê? É para o desenho gráfico. Compreenderam agora? E desta vez, conceitualmente, agora nós podemos tirar isso tudo, né? Conceitualmente, o programa está corretíssimo. Tá certo? E eu vou postar, né, os 3 projetos mouse aqui lá no GitHub para vocês verem a evolução desse modelo. Tá ok? Então desejo que vocês façam o melhor uso possível disso. Agora vocês já têm condição de começarem a sua lógica de joguinhos ou começarem a sua lógica de programas de desenho. Tá bom? Quem sabe alguém aqui faz um substituto do Photoshop, né? Pretensão. Então tá bom. Esse é o final da nossa aula 60. Olha só, já temos 60 aulas no curso de programação, né? Muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência. Divirtam-se aí com os fontes.